Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso AMIB no Ar. Em nome da diretoria da AMIB e do Departamento de Nutrição, a qual estou como presidente, quero agradecer a todos os nossos convidados e a todos que estão presentes online, nos assistindo, nesse importante momento de discussão com esse tema tão controverso como dilemas da terapia nutricional, quando pausar, interromper ou seguir. São decisões, né, que nem sempre vêm as respostas prontas, e justamente por isso que vale a pena estarmos aqui, né, discutindo esse assunto. Fiquem bastante à vontade, né? Use o chat aí para fazer as perguntas que vocês quiserem. Se quiserem também colaborar conosco com as suas experiências. A ideia aqui é um bate-papo bastante informal, e quero que os nossos convidados, né, fiquem bem à vontade. Agradeço a vocês a disponibilidade. Aí nós temos representantes de várias regiões do país, temos médicos, temos a doutora Lília, né, o Celso, nós temos aí a Débora, né, que são nossos convidados especiais, e que a nossa colega Clarissa, que está aqui comigo também. Eu e a Clarissa que vamos moderar nessa mesa. Para quem não me conhece, eu sou Sandra Justino, eu sou doutora em Ciências da Nutrição pela Universidade Federal de São Paulo, eu tenho especialização em nutrição clínica e nutrição parenteral e enteral, estou como presidente do Departamento de Nutrição da AMIB e da SOTIPA, que é a do Paraná. Então, seja bem-vindo, querida Clarissa. E a Clarissa é doutora, é nutricionista especializada em terapia intensiva, mestre em nutrição e saúde, coordenadora em nutrição do Hospital da Bahia. Passo a palavra para você, Clarissa, para apresentar nossos Obrigada, convidados. Sandra. Boa noite, gente. Vou apresentar aqui nossos convidados para a gente discutir esse tema que é chega, mas é muito bom, né, para a nossa prática clínica. Primeiro, a doutora Lília Moreira. Doutora Lília é médica intensivista titulada pela AMIB, médica nutróloga pós-graduada pela Abram, titulada pela Braskem e membro da MTN do Hospital Israelita Albert Einstein. Conosco também a doutora Débora Soares Santos, mestre em enfermagem pela Universidade Federal de Minas Gerais, enfermeira titulada em terapia intensiva pela Bente e com residência em terapia intensiva pela Santa Casa, supervisora técnica na UTI do HC da UFMG em Belo Horizonte, membro do Departamento de Enfermagem da AMIB e docente no curso de pós-graduação de enfermagem em terapia intensiva na Faculdade Israelita Albert Einstein e na PUC Minas, diretora e instrutora do ACLS na Sociedade Mineira de Terapia Intensiva. Conosco também o Dr. Celso Ritter, que é nutricionista pela Universidade Federal do Acre, tem residência multiprofissional em terapia intensiva, mestre em educação pelo Instituto Federal do Acre e atualmente é nutricionista diarista da UTI do Hospital Geral de Clínicas de Rio Branco. Preceptor e tutor do programa de residência multiprofissional em UTI e coordenador e professor do curso de nutrição do Centro Universitário Norte, também membro da AMIB. Conosco também temos nossos colegas do Departamento de Nutrição, a doutora Luciana de Brito Gonçalves Nascimento, que é nutricionista intensivista no UPS, aqui da Universidade Federal da Bahia, doutora e mestre em Medicina e Saúde também pela UFBA, especialista em nutrição clínica, em terapia intensiva e nutrição parenteral e enteral, pela Braskem e pela Asbram. Especialização em nutrição clínica também sobre a forma de residência multiprofissional na UFBA. Doutora Mayumi Shima, de São Paulo, nutricionista sênior no Departamento de Pacientes Graves do Hospital Albert Einstein, mestre em Ciências da Saúde pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa, membro do Departamento de Nutrição da AMIB e nutricionista especialista em nutrição clínica pela Asbram e pelo Instituto Central do Hospital das Clínicas. Doutora Oelen, do Rio Grande do Sul, Oelen Françosi, especialista em nutrição clínica e nutrição em terapia intensiva, especialista também em nutrição enteral e parenteral pela Braskem, residência integrada multiprofissional em saúde com o programa do adulto crítico, mestre e doutora em ciências médicas pelo programa de pós-graduação de ciências médicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também membro do nosso departamento. Sejam muito bem-vindos. Doutora também Patrícia,
né? Doutora Patrícia, ela é a nossa representante da pediatria na UTI, tá? É doutora em Ciências Nutricionais pela UFRJ, docente do curso de nutrição da UFRJ, membro também do Comitê de Nutrição da AMIB, coordenadora do programa de residência do Instituto de Puericultura e Pediatria da UFRJ. Sejam muitos bem-vindos e agradecemos a presença de todos. Obrigada, doutora Clarissa, pela sua apresentação, dos colegas, dos nossos convidados externos aí do departamento. E lembrando que aqui nós temos, então, a maior parte é de assistência do paciente adulto, e nós temos a nossa querida Patrícia, né, doutora Patrícia, que é nos representando aqui as colegas né, a equipe da pediatria. Eu gostaria de esclarecer como é que será a metodologia aqui da nossa a MIB no ar. Então, nós vamos fazer aí, inicialmente, 10 minutos de apresentação com a doutora Luciana, vai fazer uma rápida abertura, né, sobre o tema, e na sequência nós vamos abrir aí para as questões. Então, o pessoal que está entrando agora, que está no nosso aí online, por gentileza, vão colocando as questões aí de vocês, né, eu e a minha colega moderadora Clarissa também vamos, né, instigar um pouquinho aí para a gente discutir, mas como eu comentei, eu gosto da coisa mais assim, mais soltinha, nada de muita formalidade, para que todos fiquem bem à vontade, porque a gente quer aqui falar um pouco mais da experiência de cada um no dia a dia, as diferenças que nós temos aí nas diversas regiões, nos diversos serviços, né? Então fiquem bem à vontade. Obrigada a vocês todos, né? Também quero fazer mais um agradecimento à equipe da AMIB, né? Que a gente às vezes deixa para o final e às vezes o pessoal já saiu e eles acabam não sendo reconhecidos. Então, nós temos aí toda uma equipe por trás, né, que prepara, né, esse momento para nós, os que estão atrás das câmeras. Aí hoje estamos com o Lucas, nós temos aí os funcionários, todo o staff da MIB, né, a Gislene, que nos acompanha aí, a Edilene, a Ana, todos eles aí, né, e mais uma série de outros que estão aí acompanhando e colaborando conosco, e principalmente também a diretoria, né, da AMIB, que nos permite esse espaço enquanto equipe multiprofissional. Então, Clarissa, por gentileza, apresente a nossa colega Luciana. A Luciana vai fazer uma introdução para a gente, né? A Lô, ela é aqui da Bahia, minha colega aqui de cidade, né? E é nutricionista intensivista no Hospital Universitário, aqui da UFBA, doutora e mestre também em nutrição e saúde, e é especializada em terapia intensiva pela Asbram, especialista. Pode começar, Lu. Boa noite, pessoal. Está compartilhado para vocês a tela? Sim. Perfeito, tá ok. Boa noite a todos. Muito obrigada por estar representando o Departamento de Nutrição da MIB. É um grande prazer e privilégio estar aqui com vários profissionais que eu admiro muito em relação à terapia nutricional para a gente discutir realmente os dilemas que frequentemente aparecem na nossa prática clínica. E aí, quando a gente pausa, quando a gente interrompe ou quando a gente segue a terapia nutricional, é isso que vai regir a palestra de hoje. Eu tenho pouco tempo para falar sobre um tema que é muito grande, mas assim, a gente quer supervalorizar aqui a nossa discussão que a gente vai ter depois disso, que vai trazer várias experiências de cada colega e a gente quer também compartilhar com vocês. E aí fica a grande pergunta que vale US$ 1 milhão, que quando é que a gente pode, quando a gente deve pensar em pausar, interromper ou seguir com a terapia nutricional. E aí eu trouxe essa ilustração representando bem isso, porque muitas das vezes a gente se depara com essas perguntas na terapia intensiva. Essa pergunta ela vai girar na nossa discussão com a equipe multiprofissional, na visita multi, nos nossos checklists que nós respondemos, nós preenchemos ao longo do acompanhamento do paciente na beira-leito, e isso é de grande importância que a gente entenda realmente qual é o momento que a gente deve discutir, levar essa pauta para discussão em equipe multiprofissional. E quando a gente fala em relação à palestra de hoje, o roteiro eu vou seguir exatamente isso. Quando é que a gente deve pensar em pausar, interromper ou seguir com a terapia nutricional? Claramente, quando a gente pensa no paciente crítico, a gente não pode esquecer que é um paciente que está
submetido a um processo altamente catabólico e inflamatório. E, consequentemente, a gente tem hoje em literatura muito forte isso, o uso da nutrição enteral precoce. Só que muitas das vezes essa nutrição enteral precoce, ou seja, nas primeiras 24 a 48 horas, ela não vai ser possível de ser feita por N fatores. Ou se o paciente iniciar, alguns outros fatores podem determinar essa interrupção, essa pausa dessa terapia nutricional, seja por instabilidade hemodinâmica, seja por uma indicação cirúrgica ou até mesmo intolerância à terapia nutricional. E de forma sequencial, esse paciente acaba não atingindo essas metas nutricionais que são tanto preconizadas quando a gente fala sobre o paciente crítico. E o grande malefício disso tudo é a gente entender que a doença crítica, por si só, ela já traz todo esse arcabouço de um catabolismo proteico acentuado. A síntese proteica, ela continua acontecendo, sim, só que de uma forma muito menor do que quando a gente fala do catabolismo proteico, que ele vai estar muito mais evidenciado. E juntando todos esses fatores, esse paciente está altamente exposto a um cenário de imobilização, a um cenário de resistência anabólica, resistência insulina, a um processo inflamatório exacerbado e de forma sequencial esse paciente acaba muitas das vezes não atingindo essa meta nutricional, o que vai colaborar para que esse paciente perca cada vez mais massa muscular, que é algo extremamente debatido hoje quando a gente fala sobre terapia nesse paciente, terapia intensiva. E hoje, o que rege muito a gente é o uso da terapia nutricional. Claramente, a gente precisa entender que ela precisa ser precoce, mas nós temos que analisar quem é esse paciente na terapia intensiva. E quando a gente fala quem é esse paciente na terapia intensiva, muitas das vezes a gente precisa entender qual é o cenário hemodinâmico que esse paciente vai ter. O cenário hemodinâmico vai nos dizer muito se a gente pode iniciar essa terapia nutricional, mas também se a gente pode continuar essa terapia nutricional. E quando a gente fala sobre o cenário hemodinâmico, a gente precisa entender que esse paciente, num processo de estresse, há uma demanda muito maior desse fluxo sanguíneo para órgãos nobres e, consequentemente, o intestino ele acaba sendo prejudicado quando a gente fala em fluxo sanguíneo. E juntando a isso, o paciente frequentemente está utilizando drogas vasoativas, seja os vasopressores, os que podem causar vasoconstricção intestinal e assim esse paciente não ter o benefício assertivo dessa terapia nutricional, muitas das vezes quando a gente pensa nesse paciente com choque e também esse choque refratário. E aí vem o Nutrireia que trouxe para a gente algumas indagações que nós tínhamos quando a gente falava sobre drogas vasoativas. O que que eles observaram? Esse estudo foi realizado em 44 UTIs da França e qual era o objetivo? Entender se a nutrição enteral precoce havia diferenças entre a nutrição enteral precoce e a nutrição parenteral precoce nesses pacientes. O que que eles observaram? Que no grupo que iniciou nutrição enteral precoce foi o grupo que teve maior complicações relacionadas ao trato gastrointestinal. Só que aí vem a grande pergunta: quem é esse paciente que nós estamos tratando no Nutrireia? Eram pacientes que tinham uma dose elevada de droga vasoativa, de noradrenalina, no mínimo tinha duas drogas vasoativas associadas e tinham a hiperlactatemia associada. E quando eles rodaram a análise pós-hoc, o que que eles observaram? Que quando tinha nutrição enteral, uso de dobutamina, um SAPS-12 maior ou igual a 2, uma hemoglobina menor ou igual a 10,9, esses pacientes tinham maior risco de desenvolver isquemia mesentérica não oclusiva. Ou seja, vem a grande indagação para a gente. Existe realmente uma dosagem de drogas vasoativas que a gente precisa ficar atento nesses pacientes? Esses pacientes com choque refratário, o que que a gente faz em relação à terapia nutricional? E tem esse artigo do professor Postmaier que ele trouxe para a gente um norte mais ou menos nessas dosagens. O que eu quero deixar para vocês e que ele fala claramente no artigo é que não existe ainda algo consensuado em literatura, mas ele traz para a gente que talvez uma dosagem mais aceitável seria até 0,3 de noradrenalina ou dose equivalente de noradrenalina. E quando há uma taxa maior do que 0,3 micrograma por quilo por minuto, seria uma geração de cautela quando a gente fala sobre terapia nutricional, e quando é maior do que 0,5 já seria uma contraindicação para a gente pensar em terapia nutricional para esse paciente. E aí vem a grande questão.
não tem nada consensuado e o que a gente precisa levar para a discussão, que a gente vai discutir mais profundamente isso aqui depois, como é que a gente faz em relação a cada uma das práticas que a gente tem em relação à terapia nutricional. E como eu falei, as drogas vasoativas são fatores que são relacionados ao paciente, claramente, mas quando a gente fala sobre interrupções da terapia nutricional, elas podem ser relacionadas ao paciente, mas também podem ser por procedimentos diagnósticos ou até por necessidade de intervenções para procedimentos. A grande questão é entender se essa interrupção ela é necessária, ela foi indicada realmente com base em evidência científica, ou se ela foi interrupção desnecessária, que é essa que nós precisamos evitar a todo custo na terapia intensiva. E quando a gente fala sobre interrupções, o que é que os artigos trazem? Esse estudo, por Midori e colaboradores, o que é que ele trouxe para a gente de visão? Que 29% das interrupções da terapia nutricional foram por causas não identificadas. E aí tem a grande questão que a gente precisa se atentar. Quando é uma interrupção que tem uma indicação clínica, ok, a grande questão é quando há uma interrupção que a gente não consegue entender qual é o motivo e muitas das vezes não tem um respaldo científico. E aqui eu chamo a atenção que eles também trouxeram esse dado no artigo, é que 19% do tempo determinado para nutrição enteral, essa dieta ficou suspensa. E aí vem a grande questão, que muitas das vezes os nossos pacientes não recebem realmente a prescrição, realmente o que precisa por conta de algumas interrupções que vão acontecer ao longo desse caminho. E esse artigo publicado na Clinical Nutrition da ESP, ele traz para a gente também um cenário das interrupções da terapia nutricional. Percebam aqui que eles observaram que a maior parte das interrupções foram para procedimentos radiológicos, por conta de alterações na sonda, por exemplo, obstrução de sonda, procedimentos cirúrgicos, essa necessidade do jejum, uma estabilidade hemodinâmica, mas também por conta de um resíduo gástrico elevado. Mas ao analisar o tempo que essa dieta ficou pausada, eles perceberam que foi muito mais por conta de alterações relacionadas ao mau funcionamento da sonda enteral, que aí chama outra atenção para a gente também, para esse monitoramento importante que envolve outros profissionais da nossa equipe também. E um dado que eles chamaram a atenção, que é que faz a gente refletir realmente, que quando o paciente tinha mais do que três ou mais interrupções da terapia nutricional enteral, eles tinham maiores chances de irem a óbito do que os pacientes que tinham menos interrupções. Aqui eu quero fazer abre aspas, claramente que muitas das vezes o paciente que está instável, o paciente mais grave, ele vai ter uma interrupção dessa terapia nutricional. Mas também eu quero chamar a atenção que muitas das vezes algumas interrupções elas vão ser desnecessárias. E aqui já demonstra para a gente a importância de a gente observar quando há indicação e quando não há indicação dessas interrupções. E quando a gente fala de interromper a terapia nutricional, ou de seguir, ou de parar, enfim, a gente não pode esquecer de alguns procedimentos relacionados às vias aéreas, que muitas das vezes ficam algo muito debatido na terapia intensiva e que os artigos mais atuais têm demonstrado para a gente realmente se há ou não essa necessidade de a gente pausar essa terapia nutricional. Aqui eu trago esse artigo bem interessante quando a gente fala sobre a confecção de tracostomia, que era algo que num passado um pouco mais recente o paciente ficava muito tempo em jejum para fazer a confecção de tracostomia. O que esse artigo lá desde 2016 demonstrou para a gente? Ele separou os pacientes em dois grupos e dividiu um grupo em que os pacientes ficavam em jejum por 45 minutos e um outro grupo em jejum por 6 horas. E eles administraram corante azul pela sonda para ver a aspiração desses pacientes no momento dessa confecção da tracostomia. O que eles observaram? Que não houve diferença entre os grupos em relação à pneumonia e a óbito. Então, demonstrando mais uma vez que não há necessidade de a gente fazer esse jejum, essa pausa tão imensa para fazer confecção de tracostomia, que um jejum mais breve ele pode ser ali indicado e utilizado pela equipe. E o outro artigo que foi recentemente publicado no Lancet 2023, que trouxe a questão, o boom da extubação, que muitas das vezes nós praticávamos isso, em relação à equipe, o jejum para estubar o paciente, que muitas das vezes ficava aquele jejum
mais demorado, esse paciente tinha repercussões em relação até à adequação da terapia nutricional. Esse estudo foi bem interessante, que ele trouxe para a gente o seguinte: é um estudo multicêntrico nacional realizado na França, em que eles dividiram os pacientes em dois grupos. Um grupo que recebeu nutrição enteral contínua até a extubação e um outro grupo que ficou de jejum por 6 horas, mas que foi necessário fazer aspiração gástrica para evitar o máximo de retorno de aspiração durante esse processo de extubação. O que eles observaram? Que não houve nenhuma diferença entre a incidência de pneumonias em relação ao óbito e também a falha de extubação desses pacientes, demonstrando que não é necessário a gente fazer esse jejum pré-extubação, pensando em evitar a aspiração desse conteúdo gástrico e propiciar até a própria pneumonia nesses pacientes, já que não há essa indicação, como esse artigo bem robusto trouxe para a gente essas variáveis. E outra questão relacionada à interrupção da terapia nutricional ou até a pausa da terapia nutricional é o uso do resíduo gástrico como parâmetro para se avaliar a tolerabilidade dessa dieta enteral. Hoje a gente sabe que em literatura não se tem essa indicação de a gente fazer de uma forma frequente, a não ser que o paciente tenha sinais de intolerância do trato gastrointestinal. E esse artigo observou que a dieta ficou pausada em 9% dos pacientes por conta de resíduo gástrico elevado. A gente sabe que no cenário do paciente crítico é característico ter um maior risco de disfunção do trato gastrointestinal, seja por terapia farmacológica influenciando, seja por imobilidade, procedimento cirúrgico, a paciente que pode cursar com íleo, a própria característica da doença crítica também e até próprios distúrbios ácido-básicos e também de eletrólitos. Tudo isso propiciando com que esse paciente tenha um maior risco de disfunção gastrointestinal. E esse artigo publicado esse ano é bem interessante, que traz para a gente o cenário de algo relacionado ao trato gastrointestinal, que seria a própria diarreia, que muitas das vezes a gente se pergunta o que incomoda mais a equipe, o paciente ter diarreia ou ter constipação. E a gente percebe que muito mais reclamações giram em torno quando o paciente tem uma diarreia na terapia intensiva. O que eles observaram? Que a incidência de diarreia foi elevada, sim, em aproximadamente 60,4% dos pacientes, e ela estava associada com histórico de Clostridium, desculpe, difficile, o uso de laxativos e também o uso de antibiótico. E uma coisa bem interessante que eles trouxeram como ponto para a gente chamar atenção em relação à terapia nutricional é a gente observar a característica da dieta, possivelmente porque quando se tem dietas interais com alto ou moderado conteúdo de proteína, isso faz com que haja um fator de risco para esse paciente evoluir também a diarreia, possivelmente pela digestibilidade dessa proteína, mas também pela questão de osmolaridade também da fórmula, já que tem um conteúdo maior de proteína, que é algo que a gente precisa chamar a atenção também. E quando a gente fala sobre o resíduo gástrico, que eu chamei a atenção para vocês lá no início, esse artigo é um pouco antigo, mas ele é bem interessante, do JAMA, que ele trouxe para a gente que não houve diferença quando a gente fala sobre pneumonia associada à ventilação mecânica, de a gente monitorar o resíduo gástrico de forma sequencial ou não nesses pacientes. A grande questão que ele trouxe é que os pacientes que tinham monitorização de resíduo gástrico de forma sequencial eram pacientes que tinham a menor oferta nutricional, ou seja, eles não atingiam metas nutricionais preconizadas como os outros pacientes que não tinham esse controle exacerbado do monitoramento do resíduo gástrico, demonstrando para a gente que realmente somente utilizar e prestar atenção nessas indicações dos pacientes que realmente que têm. E quando a gente fala sobre resíduo gástrico, em 2020, Pierre Singer trouxe para a gente esse artigo bem interessante que demonstrou a nova tecnologia do uso da sonda Smart+, que eles trouxeram para a gente como algo interessante. Essa própria sonda ela é diferenciada porque ela tem sensores de bioimpedância na própria sonda que detecta em várias sondas um refluxo, seja ele maciço, ou seja, em grande quantidade ou em menor quantidade. A partir do momento que se detecta esse refluxo, infla assim o balão esofágico, interrompendo essa nutrição enteral, e essa aspiração desse conteúdo de resíduo passa-se direto para uma sonda, para uma bolsa coletora, melhor dizendo. E ao aspirar esse conteúdo, o próprio sistema ele faz um cálculo de quanto tempo essa dieta enteral ficou pausada e ele mesmo compensa essa terapia nutricional que ficou pausada durante esse tempo. Então, quanto de calorias, quanto de proteína seria, enfim, esse volume dessa dieta enteral, ele irá compensar dos demais horários quando essa dieta ela for liberada novamente. E uma coisa interessante desse próprio sistema é que ele traz sinalizações, ou seja, alarmes para o
profissional que quando o paciente ele tem um refluxo persistente, ele começa a indicar que talvez seja um paciente para se analisar a nutrição parenteral. E nessa análise pós-hoc desse estudo, é bem interessante que ele traz realmente como é que funciona essa sonda. Apesar de a gente não ter disponível no Brasil uma tecnologia vinda de Israel, mas eles trazem que essas zonas daqui, quando o refluxo ele alcança, dependendo do tempo, também se for maior do que 15 segundos, essa dieta enteral é interrompida, e se ele alcança essa zona aqui 6, 5 a 6, a dieta enteral já é interrompida de forma imediata, fazendo com que haja essa coleta desse resíduo gástrico e essa compensação da nutrição enteral possivelmente depois. E o que eles observaram? Que 63% dos pacientes tiveram 100% de eficácia, ou seja, receberam 100% da terapia nutricional, que isso é algo extremamente importante e relevante, que a gente observa a grande importância disso acontecer na prática, que muitas vezes a gente não consegue. E aqui, como a gente não tem essa sonda de tecnologia de bioimpedância, a gente tem um recurso que tem sido muito utilizado à beira-leito, que é o uso do ultrassom, tanto para avaliar a posição da sonda, mas também para avaliar o resíduo gástrico desse paciente. Então, como ultrassonografia point-off care, sendo um recurso a mais quando a gente fala sobre tolerância à terapia nutricional e monitorar esse paciente, que é algo que está sendo utilizado já à beira-leito. E qual é a grande questão que eu quero trazer para vocês? É que quando a gente tem interrupções frequentes na terapia nutricional, seja ela com indicação ou sem indicação, mas aqui a pausa, as interrupções, isso vai gerar alguns prejuízos para o paciente, seja ele por redução dessa oferta calórica que seria Simone como esse artigo publicado na Clinical Nutrition trouxe para a gente, que 54% dos pacientes que tiveram interrupção da terapia nutricional interal foram pacientes que tiveram o Underfind, e quando comparado aos pacientes sem interrupção, eles só tiveram 15% de Underfind, demonstrando realmente que essas interrupções elas precisam ser monitoradas, e se não houver as indicação dessa interrupção, a gente precisa discutir com a equipe e fazer um protocolo muito mais assertivo. E aí a gente entende porque em 2019 Pierre Singer trouxe para a gente que no melhor cenário o paciente ele recebe 0,8 gramas de proteína, quando a gente pensa no paciente crítico já fugindo da recomendação que a gente se tem quando a gente pensa na doença crítica relacionada à terapia nutricional. E aqui, para finalizar a apresentação, para a gente entrar na melhor parte, que é a discussão, eu trago realmente a importância da atuação da equipe multiprofissional. Esse artigo publicado no Jornal Europeu de Nutrição Clínica, ele trouxe para a gente essa visão, que quando se tem uma equipe multiprofissional de terapia nutricional, e aqui eu só não boto a MTN, eu coloco todos envolvidos nesse atendimento ao paciente, porque não é só a MTN que trabalha sozinha, isoladamente, a gente precisa de todos os profissionais. Quando a gente tem uma equipe multiprofissional atuando, a gente consegue sim atingir melhor essas metas nutricionais como demonstrado. Então, os pacientes recebiam antes uma oferta calórica e proteica menor do que 50%, e depois dessa atuação multiprofissional, esses pacientes chegaram a atingir mais do que 80% do recomendado. Isso é um grande avanço, isso é muito importante e demonstra claramente a importância de a gente saber quando é realmente indicação de parar, de pausar, de seguir essa terapia nutricional quando a gente fala do paciente em terapia intensiva. E agradeço pela oportunidade e vamos para a melhor parte, que são as discussões. Obrigada, Luciana, pela sua apresentação. Trouxe várias questões aí para que a gente possa discutir agora como é que tudo isso está sendo em termos do nosso dia a dia na beira do leito, né? Quando a gente pensa aí numa assistência mais individualizada. E eu gostaria de iniciar fazendo uma questão para a doutora Lilian. Vamos começar com a doutora Lilian ali, né, que seria a nossa médica representante. Considerando, né, doutora Lilian, a importância, como bem dito pela doutora Luciana, a questão da nutrição precoce, a importância da estabilidade do paciente para iniciar a terapia nutricional e todos os benefícios da terapia precoce, né, que a gente muito bem sabe. Eu gostaria de trazer a questão, embora a Luciana já trouxe algumas informações, mas deixando claro que ainda não tem nada definido, né? É a questão da droga vasoativa, que inclusive tem aqui no chat também. Deixa eu ver aqui o que o nosso colega perguntou. Parece que é um. Deixa eu ver aqui. Um anônimo aqui. Seria bom que deixasse o nome, é tão bom participar, né? Que a gente saiba com quem a gente está conversando, mas assim.
A questão que eu gostaria de saber da doutora, né? Então, seria como que vocês estão lidando com a questão da droga vasoativa? Isso vale para quem da equipe aí quiser também, né, dos colegas quiserem também colaborar. E aí a pergunta que o Anônimo traz é que se devemos também considerar a dose em microgramas por quilograma por minuto de outras drogas, né? Além da adrenalina, enfim, a vasopressina, a dopamina, na hora de pensar em iniciar e manter a dieta. Se a doutora teria algum protocolo, como que vocês estão lidando mais ou menos com essa questão? Então, Sandra, é uma questão comum, né? A gente viu na aula da Luciana que a literatura ainda não fala numa nota de corte, né? De droga vasoativa muito clara. Alguns trabalhos falam 0,3 microgramas por minuto de nora, alguns falam 0,5. Então, o racional, o que a gente tem feito hoje em dia, é pensado assim: se o paciente está hemodinamicamente compensado. O que significa isso, né? A gente não espera que o paciente esteja hemodinamicamente estável, que é a droga desligada, o lactato normal, o paciente sem acidose metabólica. A gente já não espera mais isso. O que a gente tem feito hoje em dia a gente espera que a quantidade de droga esteja em queda, que os parâmetros de perfusão, o lactato, a gasometria, estejam em melhora. Se esses parâmetros todos estão em melhora, dá para a gente pensar que essa perfusão tecidual está melhorando e, por consequência, a perfusão no trato gastrointestinal está melhor também. Então, na prática, hoje em dia, como eu trabalho numa UTI de alta complexidade, não tem como a gente esperar desligar drogas vasoativas para nutrir. Então, o que a gente tem feito a gente tem olhado a curva de melhora dos pacientes. Se num determinado dia ele estava com 0,2 microgramas de nora e agora está 0,1, isso já é um indicativo para a gente pensar em começar a nutrir. A mesma coisa vale para os exames laboratoriais. A gente tem uma gasometria que começou a melhorar a acidose, um lactato que está começando a cair. Então, isso já dá para a gente a coragem de começar a nutrir devagarinho, mas a gente já começa. Agora, eu concordo, né, com os trabalhos, né, que foram apresentados aqui na aula inicial, que quando é muita droga vasoativa, aí dá medo, né? Então, por exemplo, uma nora muito acima de 0,5, quando tem associação de drogas vasoativas, então o paciente está precisando de mais de um vasopressor, tá com nora, mais adrenalina, mais vasopressina, aí já fica muito difícil, né, começar uma nutrição porque ele está instável. Mas o que a gente tem feito se o paciente está numa curva de melhor hemodinâmica, a gente chama isso de hemodinamicamente compensado, a gente já começa a nutrir. Não sei se os Alguém quer meus fazer outros... mais? Complementar. Claro. E lembrando, né, e só complementando, Lilian, que quando a gente pensa no início de dieta, especialmente no paciente agudo, e a literatura tem nos mostrado que na fase aguda, quando ele chega extremamente instável, a ressuscitação dele inicial, que foi o que a Lilian falou, de melhorar lactato, de melhorar a perfusão de tecidos periféricos, a gente conseguir monitorizar, né, esses parâmetros aí, sejam laboratoriais ou clínicos, beira-leitos, eles são fundamentais para a gente decidir também quando inicia ou não essa dieta. Na minha prática clínica também não tem esse número exato, né? Assim como eu acredito que na de vocês também entre 0,3 e 0,5. Mas a gente usa esses parâmetros com relação à hiperlactemia, se ela está controlada ou não com índice de lactato, se o paciente está oligoanúrico, se está tendo alguma resposta de perfusão também periférica analisada no exame físico, né? Se essas alterações ácidos básicos estão em melhora também, e a literatura mostra também algumas interações, que algumas drogas, elas têm uma vasoconstrição maior, nível trato gastrointestinal que outras, então, nora, dobuta, vaso, quando comparado, por exemplo, com dopamina. Então, essa avaliação ali, ela é feita beira-leito, e ela é feita de forma individualizada, e por mais que a literatura traga alguns, né, indicadores, assim, para seguir, ela é uma tomada de decisão ali feita beira-leito mesmo, né, Lilian, com esses parâmetros do olhar clínico ali sobre o paciente, lembrando que na fase aguda não é uma prioridade até estabelecer ou ressuscitar esse paciente aí do ponto de vista hemodinâmico. Não, perfeito. E às vezes a E eu droga queria... vasoativa, desculpa, Patrícia, mas só complementando a Débora, às vezes a droga vasoativa, ela está um pouco aumentada porque a gente está exagerando na sedação. E aí você correlacionar com os parâmetros de perfusão, né? No caso, um lactato, a gasometria, isso ajuda a gente também, né, a não ter esse viés só da quantidade de droga vasoativa, mas do paciente como um todo pensando em perfusão.
Patrícia, fica à vontade. Não, só complementar, né, que assim, esse produto, isso já é extremamente importante, né, valioso dentro do contexto do cuidado nutricional para criança, né, criança não é um adulto pequeno, nem muito menos um adulto miniatura, né, ele tem suas especificidades, sua necessidade de crescimento e desenvolvimento, né, e principalmente a nutrição como um aspecto de neuroproteção, né, então, só queria lembrar, assim, que todos esses aspectos clínicos, né, na criança, assim, não é diferente, mas a precocidade ela ainda é mais necessária, né? Então, muitas vezes a gente até tem que conjugar duas vias de nutrição, mas é sempre priorizar, né? E hoje é muito importante a gente priorizar também com a colostoterapia, né? Com usar a colostoterapia como um recurso, né? Isso na unidade neonatal, né? A minha prática não é especificamente de neonatal, né? Mas assim, eu acho que já existem evidências e tem muitos serviços fazendo, né? E tendo aí um bom resultado até no que tange a recuperação do peso nascer, a tolerância de dieta, né? A melhor recuperação do peso nascimento. Então, acho que é importante a gente lembrar aí essa prioridade, precocidade para o pequeno. Sandra, Alguém quer fazer mais um um comentário? comentário? Depois da Wellen, eu, então. Vai, Eli. Esse tema é muito caro, né? Por mim, na verdade, foi o tema da minha tese, né? Então, a gente tinha uma pergunta bem prática mesmo, à beira-leito, assim, que era que aspectos que a gente precisa considerar quando a gente está avaliando o paciente, né? Em relação a que tem uso de droga vasoativa, em relação à terapia nutricional. Então, quando a gente avaliou choque séptico, né? Então, todos os pacientes com droga vasoativa, a gente viu esse padrão, né? Até que a doutora Lilian também trouxe, que é a questão de pacientes que, em relação a tolerar ou não a progressão da dieta enteral, pacientes que estavam isso de 2 ou mais vasopressores, a curva é o que mostrou realmente a diferença. Então, assim, quem apresentou melhora, né, nos parâmetros hemodinâmicos de perfusão, então a gente avaliando não só a pressão, né, não só a dose da droga vasoativa, mas a perfusão do paciente, então tempo de enchimento capilar, bem avaliação à beira-leito, gradiente de temperatura, né, também outras laboratoriais como lactato, essa avaliação em conjunto, essa curva, né, de melhora que foi determinante em relação a tolerar ou não terapia nutricional. É o que a gente vê, né, é o que a gente viu também nos resultados do estudo, que a gente avaliou isso em relação a 12 horas, 24 horas, 48 horas, então quem melhora hemodinâmica, tolera a dieta, né? Quem mantém parâmetros ruins, né? A gente tem mais dificuldade de progredir dieta, então foi uma dúvida que a gente tinha, né? De fato, a gente encontrou isso, então realmente esses aspectos que a gente considera na prática, né? Nada substitui a avaliação à beira-leito, essa questão de tocar o paciente, de ver perfusão, né? De estar avaliando os parâmetros em conjunto, para ver essa curva de melhora dele, ver o momento que ele está compensado também para fazer esse início de terapia nutricional. Esse é o adequado, né? Esse é o precoce adequado, né? É no momento que ele pode, que ele está apto a receber a terapia nutricional. Perfeito. Eu acho que colocando fazendo um contraponto muito em acordo ao que trouxe a doutora Lilian e a Débora, né? Não existe uma resposta pronta para essa pergunta, mas parece ser muito confortável para a gente alimentar ali com 0,1, 0,2 microgramas de nora, e quando esse valor começa a aumentar, outros limiares têm que ser avaliados. A Débora trouxe alguns elementos que a gente leva em consideração aqui na realidade de Rio Branco, do Acre, do Norte, né? Eu acredito que talvez represente o que a gente vive nessa região como um todo, que é associar com outros elementos, outras drogas vasoativas. A questão da perfusão tissular periférica também, temperatura trazida pela Ellen, mas eu penso que respondendo especificamente a pergunta do nosso contribuinte anônimo, né, ele foi colocado se é válido a gente calcular em microgramas além da noradrenalina. No nosso protocolo institucional, a nossa segunda droga de utilização seria a vasopressina, né? E aí é sempre válido, até para uma robustez, para a gente conseguir ter um valor mais fidedigno do quanto está recebendo esse paciente por quilo de peso, fazer o cálculo em microgramas. Mas na nossa realidade, como a vasopressina entra em indivíduos que estão com 0,5 ou mais de noradrenalina, ele já caiu no nosso critério de alimentação refratária. Então, na prática, a gente acaba que não utiliza. Mas sim, né, tem a sua validade, é bem importante que seja feito. Eu queria trazer uma pergunta também ainda nesse tema, porque ele fala um pouco da dobutamina, né? E às vezes o paciente está ali com a dobutamina, às vezes isolada, às vezes não tem uma combinação, mas e se o débito cardíaco não tiver compensado? E se essa pele estiver fria?
Como é que a gente mesmo assim inicia, a gente considera, também vai considerar como nas outras drogas os mesmos parâmetros? Aí eu queria ver um pouquinho de vocês, como vocês estão fazendo a nutrição quando há essa dobutamina em pacientes que não estão compensados do ponto de vista cardiológico. Então, Clarissa, a dobutamina, a gente não olha a dose, a gente olha a repercussão dessa dose no organismo. Então, por exemplo, se o paciente está com a dose máxima, né, 20 microgramas quilo minuto de dobuta, mas eu tenho, essa dobuta está conseguindo perfundir o organismo nessa dose, e eu vejo isso pelos parâmetros de perfusão, a gasometria, o lactato, uma gasometria venosa central, uma SVO2, se os parâmetros normalizaram, eu nutro normalmente. E isso vai além, né? Se eu tô com um paciente, hoje em dia eu tenho muito ECMO na minha UTI, né? Pacientes com circulação extracorpórea. E a gente olha e fala, meu Deus, né? Tá com ECMO, extremamente grave. Mas se a ECMO tá dando um suporte cardíaco na qual aquele paciente fica estável e eu tenho um lactato normal, a gente nutre. Então, do ponto de vista cardíaco, não é a dose da droga, não é se tá com balão, com bia, se tá com ECMO, vai ser se esses dispositivos estão trazendo uma perfusão adequada para aquele paciente. E aí a gente vai olhar a microperfusão, pelo lactato, por uma SVO2, né? Pelo um gap de CO2. Se o paciente está com a perfusão tissular adequada, mesmo com uma dobuta de 20, a gente nutre normalmente. E Agora, aí a gente volta para o nosso ponto, que é justamente a avaliação beira-leito, né? Que tem que acontecer. Não dá para a gente só olhar Fundamental. monitor, né? exatamente. Fundamental. Eu só quero complementar algo que vocês estão falando em relação ao uso das drogas vasoativas. Essa dúvida em relação, porque a gente tem muito mais a dosagem de noradrenalina e as outras drogas vasoativas, muitas das vezes a gente fica um pouco perdido em relação ao parâmetro. Se eu não me engano, acho que no último guideline em relação à indicação de terapia nutricional interal, não lembro se é da ASPEN ou da ESPEN, eles já trazem para a gente uma provável indicação de calcular a dose equivalente de noradrenalina. Que Paul Schmeier também trouxe isso para a gente. Só que a grande dificuldade é como você calcular, porque se você pegar vários artigos, cada um calcula de uma forma diferente, faz esse cálculo de forma diferencial em um ponto de corte, que muitas das vezes o que se traz de ponto de corte é um valor tão mínimo que muitas das vezes uma dosagem até pequena já traz essa repercussão imensa em relação à terapia nutricional, segundo as referências que trazem. Mas é algo extremamente difícil para a gente quando a gente está à beira-leito, quando a gente começa a pensar nessas dosagens de drogas vasoativas, mas a questão mesmo é a análise à beira-leito. É como você vai avaliar a perfusão, como vocês estavam falando aí, realmente, a importância de a gente analisar. E não esquecendo do paciente usando dobuta, a gente precisa observar sempre que possivelmente é um paciente que já tem um edema de alça intestinal importante, os pacientes principalmente ali da cardio, que são pacientes que vão, muitas das vezes, até ter uma intolerância à terapia nutricional ou até uma dificuldade de a gente progredir, mas realmente a gente precisa avaliar beira-leito. Terão pacientes que terão intolerância e outros que não, mas tudo vai depender mesmo da nossa análise à beira-leito. A Luciana trouxe um ponto muito importante da noradrenalina, até me lembrou agora na fala dela, que é as variações dentro da própria droga, né? Porque se a gente for olhar a nível de bula, se eu estou pensando em nora, por exemplo, se é M-tartarato, se é bitartarato, eu tenho um valor de micrograma diferente ali, e muitas vezes eu acho que vale fazer o cálculo com o micrograma de norepinefrina ativa, que é aquilo que de fato vai ter influência dentro dos ml da ampola. Dá um pouco de conflito, né, a gente trabalhar essas questões. Muitas vezes tem aqueles aplicativos que fazem o cálculo, e quando a gente faz a par e passo à mão mesmo dá diferença, mas é um valor mais fidedigno e traz substrato, né, para que a gente discuta com a equipe sobre as possibilidades de iniciar, de pausar, de seguir com a terapia nutricional. Mas vamos dar sequência aqui para outra questão, senão nós vamos passar aqui o tempo, mas acho que E foi muito produtivo, acho né, só, a nossa Sandra, que discussão. como é importante a equipe, né? A gente falou aqui de vários Só uma aspectos, observa- né? Que é uma avaliação clínica, nutricional, de toda a equipe, na verdade, porque são vários aspectos que a gente vai reunir essa informação, discutir, aí sim ter uma conclusão mais acertada, né? E aí vale também para nós aqui, né, que somos a maioria aqui no grupo, que é no nosso departamento, então a nossa ideia é sempre trazer também, chamar atenção para nossas colegas nutricionistas, o porquê da especialidade do nutricionista dentro da terapia intensiva, para poder fazer uma parceria de fato, né, com a equipe, entendendo, né, que a terapia nutricional não é só chegar precoce, aumentar e evoluir, fazer protocolo e seguir aquilo ali sem
está junto à beira do leito, observando junto com a equipe todos esses dados. Você quer Não fazer alguma complementar de forma pergunta, Clarice? objetiva, Sandra, porque às vezes Oi? fala assim, mas só complementar de forma mais objetiva, que as pessoas perguntam assim, mas começa em quanto, né? Aí quando a gente tem os guidelines, aquele paciente que já está ressuscitado, mas ainda em uso de droga vasoativa, a indicação dos guidelines é começar de uma forma que a gente vai falar de trófica, né? De 10 a 20 ml hora, Sim, só para complementar para o público. isso E mesmo. e cada ml é muito valioso, né? Então, essa questão Sim, da clínica realmente, né, ser soberana e da avaliação nutricional, né, conjunto todo, né, ter esse valor até na evolução, né? Então, às vezes, a gente mais lentamente consegue mais, né, do que de uma forma abrupta, né? Com criança, às vezes, a gente é aquele clássico, né, da terapia nutricional clássica de você, vamos começar a conseguir alcançar as necessidades nutricionais em poucos dias. Na terapia intensiva, a gente não alcança assim, né? E muito mais na criança. Às vezes a gente vai demorar 5, 10, 7 dias, né? O que já seria um tempo longo, mas no final é melhor, né, para a criança e pro, né? Eu queria saber um pouco de vocês, e também tem essa pergunta no chat, sobre a aferição do volume residual, tá? A gente já comentou aí na apresentação de Lu que a gente não deve aferir de maneira rotineira, mas quando é que essa aferição ela está indicada, né? Quando o volume também residual é indicativo de iniciar, pausar ou de retomar essa nutrição interal? Tem alguma unidade aqui que está utilizando ultrassom à beira-leito para medir esse volume? E eu queria também saber de Patrícia como que é isso, né, na pediatria, assim, se os protocolos para aferição de resíduo gástrico são diferentes às recomendações do adulto. Então, eu começando aqui, eu até ia pedir a ajuda da Mayumi, que a Mayumi também aqui participando, trabalha no mesmo hospital que eu, mas a gente lá realmente a gente não mede, né, de maneira frequente, a gente só mede quando o paciente tem alguma intolerância, ou seja, teve alguma regurgitação de dieta, teve alguma distensão, né? Quando tem intolerâncias. Aí que a gente vai medir o volume residual. E uma vez medido, a gente trabalha com a nota de corte de 500 ml, né? Então, a gente abre a sonda daquele paciente sem fazer pressão negativa ativa, né, para aquele conteúdo volte. Então, a gente abre a sonda e a gente afere o volume residual em 6 horas. Se esse volume residual em 6 horas for maior que 500, a gente mantém a dieta pausada e reavalia em mais 6 horas. A gente fica reavaliando a cada 6, né? E se o volume residual é menor que 500 ml, a gente retorna à infusão da dieta. Então, a gente costuma fazer isso, sempre alinhando com as equipes envolvidas, né? Com o cirurgião, com quem tá beira-leito, mas a gente ainda trabalha com a nota de corte de 500. E só para complementar, o ultrassom, ele já é, né? O ultrassom point of care já é um dispositivo que a gente tem acesso lá no hospital na qual eu trabalho. A gente ainda não tem um protocolo definido, corriqueiro, mas a gente pode fazer uso do instrumento sim. E geralmente a equipe lá do hospital está treinando os enfermeiros, da mesma maneira que os enfermeiros já estão muito desenvolvidos na aferição do volume residual, né? No volume vesical, para considerar sondas vesicais de alívio ou não. Os enfermeiros lá do hospital que eu trabalho estão se especializando para avaliar volume residual, mas como eu falei, ainda é um instrumento que a gente só vai usar quando o paciente tem alguma intolerância. Não é uma coisa feita de rotina. Eu queria só. Oi. Não, Oi, pode Só, Mayumi. falar, só, exatamente. só queria complementar, né, que a doutora Lilian comentou, antes de falar de medição de volume residual, tudo, de contar um pouco como que a gente faz a progressão, né, do nosso protocolo de enteral. Então, após o paciente estar estável, né, o médico indicar a nutrição, o início, a nutricionista vai avaliar, vai escolher o produto em conjunto com a equipe, e contar que após estabelecer, né, o início da nutrição interal, que a gente normalmente de uma forma começa com 25 ml hora, se tiver tudo bem, a progressão
a avaliação é feita pelo enfermeiro e a gente aumenta, né, 5 ml a cada 8 horas. Então, qualquer alteração, distensão, tudo, né, o enfermeiro vai estar pedindo avaliação médica para aí rever, né, a evolução da dieta, né, complementando o que a Lilian comentou. Você já falou de enfermeiro, Mayumi? Tudo bem, Mayumi? Complementar. Acho que essa rotina e os guidelines, eles já são bem descritos com relação a isso, que não mostra esse benefício de você ficar fazendo, né, esse teste de avaliação residual, porque você gasta, né, diminui o tempo de infusão ali do paciente, ele perde muito nutriente, às vezes de forma desnecessária, porque às vezes até faz a avaliação, mas não sabe se volta àquela dieta que pode estar contaminada, se joga fora e perde aquele nutriente. Você tem o maior risco de obstrução de sonda nasentérica quando fazem isso de forma rotineira, né? Você tem o maior gasto de tempo de enfermagem, que é um tempo ouro para fazer muitas coisas ali na terapia intensiva. E você tem, de fato, ali uma redução da entrega de alimentos para esse paciente. Então, os protocolos eles já são bem desenhados e os guidelines também bem desenhados com relação a essa avaliação da tolerância à dieta, né? Lembrando que, em alguns casos, só para complementar, quando a nutrição ela está entre, o resíduo está entre 200 a 500, na nossa terapia intensiva, a gente indica o uso de procinético. Então, uma das formas também, quando não está a maior que 500, como é feito no Einstein, a gente começa o procinético e avalia também a tolerância à dieta desse paciente. E aproveitando um gancho, né, diz que, e a gastroparesia, como que vocês têm avaliado? Geralmente, a gastroparesia, a gente tem avaliado, às vezes no próprio raio-x, né, que a gente faz, que é o exame mais simples aí, que a gente avalia a posição de sonda e às vezes dá bastante diagnóstico, mas sendo bem, assim, verdadeira, Sandra, jogando com a verdade aqui, a gente acaba aqui vendo quando o paciente tem alguma intercorrência. Exame E físico. você não faz isso de maneira corriqueira. Então, quando vomita, quando tem algum paciente mexe ou traciona a sonda, quando distende de uma maneira inesperada, aí que a gente vai investigar o que está acontecendo e tenta dar o diagnóstico. Então, acho que a gente não está ainda. Eu acho que o uso do ultrassom ele é até promissor, mas eu acho que hoje em dia nos grandes hospitais ainda ele é muito mais usado na anestesia, né? No pré-operatório lá, na indução anestésica para evitar, né, broncoaspiração, do que propriamente nas UTIs, né? Eu acho que a gente acaba sendo mais tardio e só dá diagnóstico de gastroparesia quando realmente complica. Não sei a experiência de vocês aí pelo Brasil, mas com toda a tecnologia do mundo, mas a gente acaba sendo mais tardio no diagnóstico só mesmo quando apresenta alguma sintomatologia ou alguma intolerância. Alguém perguntou aqui, deixa eu ver aqui, só para complementar, em relação aqui, Rodrigo, quanto aos procinéticos, eritromicina, geralmente primeira escolha, seguida de bromoprida. No entanto, em pacientes cardiopatas graves, existem estudos que fazem relação com o aumento Do do QT. QT em cardiopatas graves. Seria mais interessante, na ausência da eritromicina, usar domperidona? Alguém tem experiência? Então, o que eu ia falar é o seguinte: isso é uma pergunta que em todas as aulas os alunos sempre questionam, né? Quando a gente pega os guidelines e os trabalhos, principalmente os americanos, eles citam muito eritromicina e eles citam muito Plasil, né? A metoclopramida. E que no Brasil, se a gente olhar a maioria dos nossos serviços, a gente não usa, né? Rarissimamente o Plasil, por conta aí da sintomatologia extrapiramidal. Na maioria das UTIs, a gente está lidando com quem? Né? Com a bromoprida, né? O Motilium, o Digesan, né? Que é os nossos remédios corriqueiros. Não tem algo que a gente possa falar o que é melhor, o que é pior, né? Os guidelines, eles deixam claros que os mais efetivos realmente ainda é o Plasil e a eritromicina, mas não é a realidade brasileira, né? Aí entra o que a gente começou aqui na nossa discussão, é individualizar cada caso, né? Cada paciente, quais são as doenças associadas, né? Mas, de certa forma, a pergunta dele é brilhante, né? O Rodrigo, né, que fez,
Porque não tem uma normativa de qual usar. A gente pondera a experiência do serviço e as doenças associadas de cada paciente. Certo. Eu queria falar, complementar um pouquinho essa questão do resíduo gástrico em pediatria. É a mesma conduta, assim, também não é a praxe, não existe essa recomendação atualmente. É só em questão do volume, né, que as colegas falaram em torno de 500 ml, muito pautado no adulto. Muitas vezes, para criança, 500 ml vai ser já esse volume excessivo, né? Só essa pequena diferença, né? Então depende muito da idade, do peso, né? Da condição clínica, né? Ali dessa avaliação mais individualizada, né? Então, assim, até existem alguns valores sugeridos, mas isso é muito específico. Como a criança é uma faixa etária, né? Que vai do neonato ao adolescente, que o adolescente já é um pouco mais próximo em relação ao adulto, isso varia muito, tá? Então, só essa. Mas a conduta é a mesma, as mesmas observações, né? Enfim. Só para complementar, eu acho que vai muito de encontro com o que a doutora Aline falou, que a gente, muitas vezes, a gente identifica intercorrência, né, Lili? Na maior parte das vezes. Mas eu acho que no âmbito da UTI, como nós temos, né, assim, exame laboratorial constante, a gente já sabe mais ou menos a polifarmácia, as medicações de alto risco para paralítico, né, para alterações de motilidade, de absorção. Então, são pacientes que a gente, durante a corrida de leito, do round ou discussão clínica, são pacientes que a gente também tem que estar bastante atento com relação a isso, né? Com essas alterações que podem intercorrer do uso de opiócito em doses altas durante muito tempo, de um distúrbio eletrolítico importante, um paciente que está desglicêmico, que a gente não está conseguindo fazer um bom controle. Então, são questões acidóticas que a gente também tem que ficar atento e não só esperar, isso é a prática, tá, gente? O mundo ideal. Que essas intercorrências aconteçam, mas são pacientes que a gente consegue monitorar, né, esse risco aí aumentado. Nós também temos ultrassom no Hospital das Clínicas, mas também não é uma prática, Lília, utilização para ver resíduo, para ver posicionamento de sonda. A gente ainda continua aí com o padrão ouro do raio-x para avaliar posicionamento e avaliar as intolerâncias que acontecem aí em decorrência da gastroparesia. Gente, tem uma ocorrência na diarreia na UTI que é a diarreia, né? Inclusive, às vezes isso vira o centro do nosso trabalho, em algumas vezes, de quem trabalha com terapia nutricional, mesmo a gente sabendo que o mais frequente em muitas UTIs é a constipação. Então, em relação à diarreia, quando que a gente deve interromper ou reduzir, ou se a gente deve utilizar, né, estratégias para não interromper relacionadas à modificação de forma? Nós temos uma pergunta aqui no chat, até perguntando se a incidência de diarreia é maior quando a fórmula interal tem mais proteína, ou se no caso aí tem influência a origem da proteína, se isso tem alguma relação com uma ocorrência de diarreia, como vocês estão fazendo essa condução do paciente que apresenta diarreia na UTI de vocês? Eu vou começar aqui, mas aí cada um complementa um pouquinho, que é um assunto extenso, né? Mas, assim, geralmente a gente segue um protocolo bem desenhado, porque, como a Clarissa falou, diarreia é o assunto, né? Acho que mais angustia, né, a gente no dia a dia, né, para interrupção de dieta. E a gente luta contra essas interrupções, né? Então, hoje em dia, o que a gente faz? A gente não interrompe, tá? A gente segue um algoritmo na qual a interrupção vai ser a última das nossas soluções. Hoje em dia, com a prescrição eletrônica, esse negócio da gente copiar e colar as prescrições eletrônicas, sobram muitos remédios que a gente acaba não percebendo. Então, tem muito paciente que está com laxante, né, na prescrição, que acaba se repetindo vários dias. Os procinéticos, como a gente falou, né? A gente vai deixando esses procinéticos na prescrição. Então, a primeira medida, né, que a gente faz lá no hospital e que eu super recomendo primeira coisa, começou a ter mais, né, de 3 evacuações líquidas no dia. Primeiro, pontuar o que é diarreia, para ver se é diarreia mesmo, né? Porque às vezes uma única evacuação líquida já a equipe já deflagra como diarreia e às vezes não, né? Foi só uma coisa pontual. Então, primeiro, dar o diagnóstico se é diarreia mesmo, ver se teve o número de evacuações, né, e a consistência.
que configura uma diarreia. Uma vez diagnosticado diarreia, a gente olha a prescrição do doente. Vai ver se não está sobrando laxante, se não tem procinéticos, se não tem medicações muito hiperosmolares, que nem reposição de potássio via sonda, o xarope de KCl, o de magnésio, né? O Pidomag, são altamente osmóticos, né? Então a gente tende a limpar essa prescrição nesse quesito. E também investigar se essa diarreia é infecciosa ou não. Então a gente pedia aí, né, um Clostridium, a gente pedia aí hoje em dia a gente tem o painel gastroenterite, que é por PCR, para ver quais são os germes que estão ocasionando essa diarreia. Feito tudo isso, feito todo um algoritmo, né, para ver se realmente isso não é algum erro de prescrição, se não é o antibiótico, aí que a gente vai olhar a fórmula da dieta, a osmolaridade, quantidade de proteína, para depois pensar em modificar essa fórmula ou diminuir volume. Então, pausar dieta hoje em dia por conta de diarreia, a gente acha meio criminoso. A gente vai seguindo aí um algoritmo mais estabelecido. Não sei a experiência de cada um de vocês. O Celso, falar, depois eu falo. Lilian, Vamos. a gente segue basicamente a mesma estrutura, então checa o perfil de antibiótico terapia que esse paciente está recebendo, quais são as medidas procinéticas, né, os antieméticos com efeito procinético indireto, quais são as reposições de eletrólito. O que eu colocaria de diferente, também temos essa dificuldade de conceituação, isso é clássico, né, na nossa UTI passam internos e residentes de outras áreas, então sempre tem que ter aquela mini aula durante o nosso round, olha, por conceito, teria um peso específico ou 3 evacuações com aspecto específico. E depois que isso está bem enraizado e que esse checklist foi aplicado, a única diferença da nossa prática de trabalho é que, paralelo a essa análise, né, medicamentosa, clínica, algumas intervenções da nutrição já vão sendo feitas. Então, não é minha escolha, por exemplo, não é minha conduta diminuir volume com uma diarreia inicial. Agora, quando ela está refratária, ela é 5, 7 dias, tem pacientes que chamam 10 dias com aquela diarreia de difícil controle, melhora, volta, diminui em frequência, aumenta em volume. Geralmente eu vou trabalhando algumas medidas, né? Então, a gente avalia a utilização de probióticos. Se eu tenho uma suspeita ali de alguma questão envolvendo barreira intestinal, glutamina é uma ótima opção. Nós temos utilizado com efeitos muito positivos o polissacarídeo de milho, que é o famoso amido de milho em quantidades pequenas. Isso traz alguns resultados. Muitos alunos perguntam sobre isso, qual que é a prática, como que a gente funciona. E aí, na última cascata, seria, de fato, a pesquisa para Clostridium. Temos uma dificuldade logística muito grande na nossa região de conseguir ter esse resultado em tempo hábil, então muitas vezes é feito o tratamento empírico mesmo, ou com metro, ou com vancomicina pela sonda, a gente tem tido bons resultados. Agora, se com todas essas medidas, né, nós não conseguimos cessar ou diminuir até um ponto que não seria mais considerado diarreia, em alguns casos, muitas vezes pensando inclusive na própria integridade cutânea do paciente, associada à fralda, à umidade da região, na enfermagem, que tem uma dificuldade redobrada quando esse contexto está associado, a gente reduz, né, sutilmente o volume, avalia um pouco a questão da osmolaridade também. Eu acho que para a gente falar de diarreia, é interessante a gente trabalhar os pontos, né? Muitas vezes se discute, mas a gente não consegue chegar na raiz, na causa da questão, tratar a causa. Então, é uma diarreia osmótica? É uma diarreia associada à antibiótico terapia? Porque, gente, existem antibióticos em doses que não têm dieta ou substrato para reduzir, né? É uma dieta associada à contaminação, né, bacteriana, infestação bacteriana, então são cenários que têm que ser trabalhados de forma individual. Agora, uma coisa que você chamou a atenção, Celso, que é bem importante, por exemplo, onde eu trabalho, a gente não tem teste para pesquisa de Clostridium. Então, a gente faz muito de uma forma empírica, como você mesmo até falou que a sua prática tem sido assim. E quando a gente teve os kits de doação, quando a gente começou a fazer os testes, a gente percebeu que a maioria dos casos suspeitos não era colite pseudomembranosa, uma coisa assim que chamou bastante atenção, já que a gente não tinha essa prática desse teste. Mas o que é que eu faço na prática também gira em torno do que vocês falaram realmente dessa análise. O amido de milho já tive algumas experiências de utilizar, outras nem tão boas, outras foi um pouco melhor em relação à tolerabilidade desse paciente, mas é a questão mesmo de a gente analisar a beira-leito. Ver o paciente de forma específica, ver a prescrição médica, entender realmente o que é que tem ali, fazer esse fluxograma, que a gente tem um protocolo, porque eu acho muito importante a questão do protocolo. Quando você tem um protocolo muito consensuado do que você fazer, quando você tem um paciente com diarreia, acho que fica muito mais fácil até para a equipe entender realmente o que é diarreia, quais são os passos que a gente vai adotar e, por último, fica ali algo relacionado à mudança da terapia nutricional,
que é algo meio importante a gente frisar. Protocolo vai regir muito o que a gente vai adotar como um protocolo também de unidade. Acho que vem de novo, assim, na minha realidade, eu sou enfermeira, né, e tomo conta de uma equipe, essa questão da definição, ela carece de ser mais clara, né, de qual a consistência dessas fezes, quanto foi de fato, né, essa questão que a Lilian falou, eu achei maravilhosa, porque é muito comum a gente pegar a prescrição no paciente que está com diarreia e está com várias drogas com osmolaridade alta, ou reposição de KCl, etc. E muitas vezes o pessoal está colocando culpa na coitada da dieta e a culpa está ali, né? E a avaliação de fórmula, né? A maior parte das vezes ela se dá só depois de fazer esses checklists de fato. O Clostridium é uma realidade que acontece na minha terapia intensiva. Eu trato com muitos pacientes oncológicos, imunossuprimidos. Então, de fato, ela acontece, mas são cuidados que a gente tem que ter. Eu gostei muito da fala do Celso, que quando a gente pensa, né, não é só uma perca ali, né, que pode gerar um distúrbio hidroeletrolítico no paciente, mas expõe o paciente ao risco de lesões, né, de ruptura de pele, de maior desconforto. E aí esses cuidados eles têm que ser tomados de forma sistematizada, sim, né, assim que não traga prejuízo para o paciente nem no ponto de vista nutricional, nem do ponto de vista clínico ou de conforto para ele ali durante a assistência do paciente. Fibra, Celso, vocês usam muito também? Reposição, você falou de Então, eu tenho uma probióticos. experiência positiva com inulina e gomaguá, especificamente as solúveis, traz um resultado interessante, 75 a 80%, quando associado com outras medidas, né? Mas como a minha realidade é o Sistema Único de Saúde, então a gente sofre de sazonalidade. Nem sempre eu tenho as mesmas matérias-primas para trabalhar com os pacientes. Os nossos protocolos acabam variando em função do que a gente tem disponível naquele momento, né? Celso, você tem problema com obstrução de sonda no caso da utilização desse tipo de fibra, ou vocês conseguem fazer tranquilamente, ou tem uma diluição que vocês utilizam mais frequente? Então, quando a gente faz modulação com fibras, né, eu entendo que o ideal seria fracionar isso para alguns horários ao longo do dia, mas pensando na dinâmica da higienização da sonda, da integridade do dispositivo, muitas vezes a gente faz em etapa única, com lavagem de flush após, e o nosso resultado é muito positivo, né? Inclusive com algumas soluções oleosas que fazemos para os casos contrários, como, por exemplo, constipação, não é óleo mineral, são outras substâncias que também não temos problema com obstrução quando bem manejado, mas é manejado de forma imediata após a administração. E aí, lá na nossa unidade, Perfeito. é muito consensual, assim. Muitas vezes não é só a enfermagem que faz esse papel, a própria nutrição, o próprio residente de nutrição acaba desenvolvendo essa atividade, né? Bem próximo do leito. Eu gostaria de complementar a questão da definição, né, que os colegas trouxeram, isso é bem importante, acho que é a primeira questão de diagnóstico, né, se é um problema real, né, se é diarreia, não é diarreia. E aí minha sugestão, até para quem está assistindo também, é a publicação do Intensive Care, né, do Grupo Europeu de Problemas Abdominais, da Annika Reitan-Bleser, que eles trazem a definição, na verdade, de todas as disfunções gastrointestinais ali no paciente crítico, e ali a gente tem a definição de diarreia, que eventualmente, né, alguém está construindo um protocolo, enfim, quer revisar isso com a equipe, ali é uma referência interessante de olhar ela na sua totalidade, acho que tem que estar na cabeça de quem trabalha em terapia intensiva, né. A gente tem um protocolo também no hospital e ele é um protocolo multidisciplinar, se a gente for ver, né, quando a gente pensa em nutricionista está avaliando o paciente e entende que a dieta não precisa ser pausada por causa da diarreia naquele momento, mas isso tem que estar com todo mundo, né? A equipe inteira tem que estar bem alinhada nesse sentido. Então a gente encontra algumas dificuldades ainda de pausas, ainda sem avaliação da causa da diarreia, enfim, então a gente contempla essa revisão de prescrição, contempla a questão de causa de diarreia, né, se é infecciosa, não é infecciosa. O último passo realmente é a questão da diminuição de dieta. A gente usa a fibra solúvel, então a fibra solúvel a gente usa ela em diluição, né, de 10%, até para uma infusão, na verdade, mas com a diluição, né, para não ter essa questão. A gente não tem muita questão de problema em relação à diluição. E a fibra solúvel realmente é um aliado, né, nessa questão de quando tu, mesmo tendo feito todo esse movimento, tu não consegue ainda melhorar, né? A questão da diarreia, a ideia da fibra é melhorar a consistência das fezes, então ela não vai resolver, mas ela pode melhorar, e a gente sabe quantos pacientes têm de desbiose na UTI, então isso é um problema, né, real. Acaba que a gente não usa probiótico, a gente carece de
qual cepa a gente prescreve, qual é a quantidade que a gente tem que prescrever. Então, a gente também é um hospital público, né? A gente usa muito a questão da prática baseada em evidência, então a gente vai ter esse produto e essa prescrição quando a gente tiver a adequação mesmo de saber o quanto e qual é o cepa a gente precisa prescrever. Acho que isso ainda está em aberto, assim. Mas são estratégias, né, que quem tem, eventualmente, também utiliza. Enfim, não é o caso, mas é uma possibilidade, né? Ô, Claro. Sandra, isso para estressar aqui o sistema, né? A gente está trazendo nossas experiências, mas todos os convidados aqui, né, hoje do Amibe do Ar, são especialistas, né, em terapia nutricional. Mas se a gente puxar para a vida real, e é o que eu acho que eu e a Mayumi a gente sofre muito, é que a gente trabalha num hospital aberto, né? Então a gente lida, os pacientes eles têm os médicos que são responsáveis por eles, né? E assim, lá onde a gente trabalha, se o médico, que é o cirurgião, né, o responsável pelo aquele paciente, quer que pause a dieta ou quer que troque a fórmula, se a gente não tiver todo um convencimento, toda uma explicação, a conduta deles é soberana, né, às vezes. Então, um artifício que a gente tem usado muito, é que às vezes a equipe fala, eu quero que troque a dieta. A gente tende a convencer de que não é aquilo, mas eles querem que diminua o volume, alguns querem até que suspendam, e tem toda uma pressão para isso, né? Uma pressão difícil até de lidar. Então, uma coisa que a gente tem feito que tem ajudado bastante, às vezes, como até o Celso falou, a gente, às vezes, pega a fórmula que o paciente estava recebendo e troca por uma menos osmolar, né? Então, um pouquinho mais hipoproteica, né? Um pouco menos calórica, com uma osmolaridade mais baixa. Faz esse volume reduzido nessa fórmula por alguns dias, até esfriar o processo, e depois volta para a meta com a dieta que aquele paciente estava usando de maneira habitual. Dói nosso coração, porque a gente tira esses pacientes da meta, né? E sabe que às vezes a causa não é aquela, mas como o Celso falou, às vezes numa diarreia refratária, e que a gente não sabe a causa, a gente tende assim mudar um pouco a fórmula, baixar um pouquinho o volume, até aquele processo melhorar, até para não ter lesão de pele, né? Até para aquele paciente não ficar tão desconfortável e não espoliar tanto. Então, porque a gente sofre muita pressão no dia a dia. A Mayumi aí pode até me ajudar nisso, mas é um assunto bem delicado, né? Continua sendo, né? Para quem não é especialista. A gente É uma acaba pergunta, é uma fazendo. pergunta aqui se estão usando para diarreia a dieta semi-alimentar. Então, às vezes sim. Quando a diarreia ela é refratária, às vezes a gente troca uma dieta polimérica para uma oligomérica. E a gente vai, gente, é o que eu falei, não tem um consenso, mas às vezes a gente troca por uma né, uma hiposmolar, às vezes a gente troca por uma oligomérica, às vezes a gente troca por uma dieta enriquecida em fibras, e às vezes, infelizmente, a gente tem que diminuir um pouquinho o volume para que a gente tenha aí uma melhora do quadro, mas sempre lembrando, como a Débora falou, como a Clarissa mencionou, que a dieta seria, no nosso algoritmo e no protocolo institucional, teoricamente, um dos últimos a serem mexidos, né? A gente tenta tudo antes, mas às vezes chega nisso, infelizmente. São os arranjos, né, doutora Lília? A gente tem muito consolidado algumas informações nos protocolos, mas nós não tratamos os protocolos, nós tratamos os doentes que vão ter ali questões únicas que precisam ser trabalhadas e às vezes uma experiência é mais exitosa ou não, quando comparado a um indivíduo ao outro. Agora, respondendo a pergunta também, não é a opção de partida utilizar a fórmula semi-alimentar, oligomérica ou monomérica, até por uma questão de que, na minha experiência, são fórmulas que estão em menor quantidade disponíveis. Então, geralmente não é o que a gente tem de partida para utilizar. Em Mas pediatria também a gente tem essa prerrogativa, né? De ajustar, né? Assim, também, mais uma vez, aquela história lá do início, né? Com a clínica, com a tolerância, os volumes são volumes menores, né? E a gente também usa esse raciocínio de tentar, sempre que possível, não mexer na dieta, né? Mas, assim, em alguns momentos também, concordo com a doutora Lilian, às vezes vai ser necessário, né, pensar aí essa, né, involução para depois propor uma evolução. E assim, a maioria das dietas em pediatria são isosmolares, então isso já facilita, mas uma grande questão, principalmente dentro de práticas de terapia intensiva, que é a concentração de dieta, né? E aí muitas vezes se faz
com carboidrato, né, com módulo de carboidrato, e isso pode alterar realmente a osmolaridade e ser um dificultador, né? Então a gente tenta, assim, de um modo geral, pensar nessa linha de raciocínio, né? E nesse momento evitar uma concentração de dieta, um percentual elevado, né? Isso é sempre analisado individualmente. É. E daí eu queria falar a importância, né, do protocolo de ter um estabelecimento tudo das condutas, porque há mais de quase 10 anos acontecia isso. A primeira coisa que era feita era a culpa era da dieta, então suspende ou diminui o volume. E com o protocolo, né, toda a equipe, então, a equipe médica, os enfermeiros, os nutricionistas, então, teve diarreia, o que a doutora Lilian falou, vamos avaliar o que está acontecendo. Então, se é realmente diarreia, a enfermagem vai estar já avisando o farmacêutico para avaliar toda a medicação, e a dieta a gente vai mexer quando um dos últimos pontos mesmo, né? E para mudar para oligomérica também, é na tentativa. Então, diminui a osmolaridade, mexe com fibra, e só depois que nada disso adiantou, às vezes a gente acaba tendo que mexer, né, para uma mais oligomérica, né, que às vezes dá ajuda e depois a gente volta de novo para uma dieta polimérica, né? Tem uma outra questão aqui no chat também, que é qual a prática do uso da sonda nasentérica pós-pilórica? Qual a rotina de vocês? Então, já Pós-pilórica, tá. ela indica... Pode falar, Pode pode falar, falar. pode falar. Não, não, Débora, pode falar. Porque a pós-pilórica ela é indicada para casos selecionados, né? A prática é sonda gástrica, de fato, até evoluir, e a pós-pilórica para quando o paciente tem intolerância, né? Pós-anastomose. Então, são casos selecionados. Aquele paciente que também tem uma diarreia refratária, está tendo problema de absorção. Então, ela não é uma rotina, ela é casos selecionados. Pode falar, Aline. Débora, faça das suas palavras as minhas palavras. Onde eu trabalho, a gente acaba abusando um pouco mais de pós-pilórica, porque a gente tem um acesso muito fácil à endoscopia, né? Então a gente acaba tendo um número maior de pós-pilóricas. Mas sempre lembrar que mesmo eu tendo essa facilidade de fazer endoscopia e locar sondas, lembrar que não é inócuo, né? Você sedar um paciente, fazer um exame invasivo. Então, concordo plenamente com a Débora, né? Os guidelines já deixam claros que a pós-pilórica fica aí reservado para um grupo seleto de pacientes. No meu serviço, a gente prioriza a pós-pilórica, a gente gosta muito, né, de pôr pós-pilórica nos neurológicos, né? Então, neurológico, a gente acaba meio que tendo essa preferência do pós-pilórico. E, como a Débora falou, de caso a caso, se é um paciente que já é sabidamente broncoaspirador, se é um paciente que está dependente de uma VNI, se é um paciente que está com algum decúbito que não pode ficar decúbito elevado, né? Operou uma coluna. Então, casos selecionados de que esse paciente pode ter um maior risco de broncoaspiração, né? Mas lembrar que mesmo quem tem endoscopia, que é o meu caso, a gente acaba abusando, né, da alocação de sonda por endoscopia, mas lembrar que não é inócuo, né? E que o paciente ele acaba ficando sob riscos, né? De sedação, de procedimento invasivo. Então, concordo plenamente com a Débora. E eu acho assim que até o estômago ele tem um papel bastante importante, né? Porque, queira ou não queira, as dietas têm um grau de osmolaridade, e às vezes essa osmolaridade é um pouco elevada, né? Que pode facilitar a diarreia. E o estômago faz ali um preparo do alimento, porque para evitar até a síndrome de dumping que pode ocorrer, né? Independente, é como se o indivíduo não tivesse o estômago, né? Quando você faz a sonda pós-pilórica, né? E aí ele tem o risco de fazer mais diarreia, enfim. Então eu acho que eu fico muito feliz com os últimos guidelines, né, que vem trazendo já há bastante tempo, como a posição gástrica, porque foi uma das coisas que eu sempre defendi no meu serviço, cabeceira elevada e sonda gástrica. Só em casos especiais que, né, no caso de necessidade, até se a gente pensar até um custo-benefício também, né, para a instituição, você não abusar em sonda pós-pilórica, que com certeza é um pouco mais oneroso, né? Mas eu acho que hoje em dia a gente tem as indicações bem claras, né? Se você pegar
as indicações dos pacientes em risco de broncoaspirar, você pegar aquelas indicações que estão nos guidelines, todos vão fazer sonda pós-pilórica, né? Que na verdade, a gente tem que selecionar, né, bastante, de forma bem individualizada, e a cabeceira elevada, né? Que eu acho que é o maior questão. E não é a dieta o maior vilão, né, na, na broncoaspiração das vias aéreas, né? E que muitas vezes sempre foi culpada, né? Qualquer coisinha é a dieta que fez pneumonia, broncoaspirou. Então a gente sabe que se você elevar a cabeceira, manter aí os 30, 45 graus, parece que a enfermagem prefere a 30, né? Mas é nessas recomendações aí que a gente vem seguindo, né? Principalmente Mais na alguma perspectiva questão? da contínua, né? Tem uma Oi? pergunta no chat aqui, gente, sobre interrupção da dieta durante o banho no leito. Como que é na unidade de vocês? Qual seria a orientação? Existe realmente essa necessidade de pausar a dieta para banho no leito, aspiração? Como é que vocês estão fazendo? Então, na nossa unidade, então, na nossa unidade ainda está no protocolo a interrupção da dieta. Tem estudos mostrando essa questão de segurança, de imagem, especialmente quando é pós-pilórica, né? E a gente viu no Covid acontecendo isso também em pacientes ali pronatos, com o Tronibook, né, investido, mas ainda é uma rotina na nossa unidade. A gente ainda não deixa a dieta contínua durante o banho de leito. Agora, outros procedimentos, como, né, indicações de traqueostomia, já ter sido amadurecidos, um transporte, onde às vezes tinha necessidade de fazer um exame, e aí você ficava em um jejum lá, sei lá, que era programado 6 horas, você ficava 12, e aí deixava para outro dia, aí o paciente ficava se nutrir, e acontecia isso com frequência. Isso a gente já tem um cuidado maior para que esse paciente não fique durante um período tão grande sem dieta. A nossa experiência é bem parecida da experiência da Débora, né? Até porque trabalha com os recursos humanos mínimos preconizados pela RDC. Então, eu tenho menos profissionais atuantes, o que significa que isso vai influenciar no tempo de banho, na mobilização mecânica mesmo, né? Braçal desse paciente, e isso vai repercutir. A nossa experiência com a pausa para procedimentos também é bem positiva. Muitos acontecem apenas no momento intra ali do procedimento. A extubação, por exemplo, a gente faz uma pausa de alguns minutos antes e imediatamente após a extubação, naquele período mais de avaliação clínica, né, das primeiras horas. A gente não, é o que eu falei, né? A minha realidade é hospital particular, então a gente trabalha, né, com um número de funcionários maior, então a gente tem um protocolo bem definido de que não pausa, né? Banho, fisioterapia, não é critério de pausa, não. Aliás, se pausar, a gente vai atrás e faz uma educação continuada para que isso não aconteça, né? Na realidade, é um esforço. Assim, gente, é muito bonito falar, né, o que é ideal, mas lembrar que tudo isso é à custa de muito esforço, né? Tem que ter toda uma educação continuada, assim, de forma bastante vigorosa no hospital, e que seja uma reciclagem dos funcionários, né, de maneira frequente, porque a gente tende a fazer, né, essas pausas. Mas hoje em dia a gente tem lá protocolos bem definidos que auditam isso e que impedem que essas dietas sejam pausadas. E Outra você questão. falou só um minutinho, Sandra, assim, em relação Eu quero ao que a doutora Lívia acelerar um falou. pouquinho, só por causa que está quase chegando o nosso fim aqui. Eu quero fazer mais Não, umas só porque o que ela perguntinhas. falou é Ah, muito não, importante você em é a relação prioridade, a. nossa pediatra. Ai, meu Deus, em relação à nossa à educação continuada, né? Eu acho que assim, sempre acreditei muito nessa questão do time, do coletivo, de ter essa sensibilização, né? Então, eu muitas vezes, assim, eu acho que o que define o progresso do paciente e o prognóstico dele é o conjunto, é a equipe. E educação continuada é tudo, né? Porque as pessoas esquecem, às vezes, os procedimentos e a gente tem que estar sempre lembrando, né? Isso é muito importante. Agora, só para dar uma experiência bem rapidinha para vocês, recentemente a gente conquistou isso de não pasar mais a dieta integral no momento de banho. Isso foi um grande avanço para a gente. O que que a gente percebeu realmente? Quando mais recente a gente teve a atuação da enfermeira diarista. Então, ela
já começa a ter essa observação à beira-leito, de ver as dietas pausadas, entender o motivo, e a gente começou a estabelecer esse protocolo. Só que, como eu acho que foi Nákia até que perguntou aqui, é um trabalho de formiguinha. A gente vai tentando conversar com a equipe, estabelecer esses processos, e depois de muito tempo que a gente conseguiu, esse ano, fazer isso, em relação a não pausar mais, até porque não faz muito sentido se a gente for pensar da lógica fisiológica, que você parar ali só para fazer um banho não vai reduzir esse resíduo gástrico desse paciente. Mas é algo mesmo que a gente tem que fazer em relação à equipe, discutir e mostrar realmente a importância. É um trabalho realmente de formiguinha que, se a gente for fazendo de forma pausada, entendendo todo o contexto da equipe, como o Celso falou, a questão de logística. Hoje, por exemplo, a gente tem 2 técnicos de enfermagem que vão à beira-leito dar o banho no paciente. Então, tudo isso é diferenciado dependendo da rotina. Muitas das vezes você só tem um técnico para dar um banho no paciente. Então, vai depender muito, mas se você tiver essa oportunidade, vai abrindo as brechas, vai abrindo os caminhos, e aí, com certeza, ao longo do tempo, vocês conseguem estabelecer alguns protocolos aí, junto com a equipe. Eu estava conversando aqui para ver se eu ganhava uns minutinhos. Ganhamos mais 10 minutinhos além das 21h30. Mas só uma, eu não sei, aí eu me distraí aqui, eu não sei se foi comentado. Por isso que a gente tem que na hora de calcular se você está com uma nutrição contínua, descontar esses períodos que possam ser interrompidos, né? Porque às vezes realmente há uma necessidade. Então, se você faz dieta contínua prevista para 24 horas, faça o cálculo para 22 para dar tempo para essas interrupções que muitas vezes são necessárias, né? Mas eu gostaria de dar sequência aqui com uma questão que também o pessoal, né, às vezes se confunde muito na questão e acaba suspendendo dieta ou fica com dificuldade de administrar frente aos bloqueadores musculares como o rocurônio. Alguém faz aí a... Não, então, olha, isso aí é um assunto que foi, assim, um assunto top, né? Muito discutido na Covid-19, porque a gente bloqueava muitos pacientes. Então, a gente tem que lembrar, assim, a quantidade de sedação, opioide, de sedativos, né? Propofol, dormonide, eles vão causar realmente mais gastroparesia, mais lentidão na motilidade do trato gastrointestinal, os sedativos. Então, os Exatamente. pacientes mais sedados, a gente vai ter que lançar mão, como o Celso falou, aquela protocolos mais precoces de introdução de procinético, né? Sempre como a Sandra mesmo falou, do decúbito elevado, prescrever a dieta em bomba. Então, sedativo é uma pedra no nosso caminho. Agora, bloqueio neuromuscular, não. O bloqueio neuromuscular, seja succinilcolina, seja rocurônio, seja o nimbium, né, o cisatracúrio, o bloqueio neuromuscular, ele não atua de forma a prejudicar o peristaltismo. Ele não é um contraindicador para progressão, para atingir meta de dieta. Porque a gente lê esse nome, né, bloqueio neuromuscular, e acha que vai bloquear a musculatura como um todo. E ele é um bloqueador de musculatura esquelética, né? E o peristaltismo não. Então, quem quer usar rocurônio, quem quer, não tem problema nenhum. Qual que é o problema na prática clínica do bloqueador, que eu acho que é por isso que a pergunta surgiu? Para um paciente estar bloqueado, ele tem que estar adequadamente sedado. Então, aí que vem o problema, né? A gente lança a mão de muita sedação para ele poder estar bloqueado. Então, o causador aí da gastroparesia não é o bloqueio propriamente dito, né? É a sedação que a gente usa, graças a Deus, né? Pelo amor de Deus, não vamos bloquear ninguém acordado, mas é a sedação. Então, não se preocupe com o uso do bloqueador, é que, infelizmente, para alguém estar bloqueado, ele vai estar altamente sedado. E a sedação em demasia, ela é realmente um problema para a gente no dia a dia, mas que dá para a gente contornar com a infusão contínua da dieta, uma infusão mais lenta, o decúbito elevado, o uso de procinéticos, né? Sempre em bomba de infusão. E acho que é uma pergunta brilhante. Quem fez está de parabéns. O problema, muitas vezes, assim, na pediatria também é a infusão contínua, né? E às vezes, os volumes menores, o tipo, né, de sistema fechado, muitas vezes é difícil. Assim, hoje a gente até tem, né, assim, numa perspectiva de maior número, mas às vezes os volumes são muito restritos, né? E dependendo da faixa etária, acabam sendo volumes muito grandes, né? E isso, sem dúvida alguma, ajuda bastante. Em relação à hiperglicemia refratária e insulinoterapia,
que você tem a nos dizer, doutor Celso? Aí depois vamos na sequência aí. Olha, Como fica a Sandra, nutrição enteral? eu A vim enteral. entrar em trocar figurinhas para a gente conseguir resolver essa mazela, porque é um problema muito incipiente nosso, né? Ocorre assim com uma grande frequência de casos. Independentemente do paciente ser diabético, tipo 1 ou tipo 2, até pelo processo inflamatório, né, e a resistência à glicose que transcursa na doença, a gente vivencia uma experiência de indivíduos que usam ali insulina NPH, insulina regular, mas que a gente não consegue avançar em volume da dieta enteral do ponto de vista de macro mesmo, pela hiperglicemia refratária. E aí entra naquele estágio de estase, né? Geralmente fica naquele ajuste a cada 24, 48 horas e complica fazer a progressão. Geralmente eu me lanço aumentando um pouquinho a meta proteica, pensando que ela não tem uma dependência ali com os valores glicêmicos, mas a gente fica bem estacionado nessa terapia nutricional. Doutora Lilian, quer fazer alguma complementação? Então, Sandra, eu tenho o privilégio, né, de ter calorimetria. Por isso que eu não fiz a pergunta primeiro para você. É verdade, esse A bilhete. maioria a gente tá, né, num mundo mais, né, graças a Deus, que tem, né, a gente faz uma calorimetria e adequa, né, a necessidade nutricional com a calorimetria, isso já ajuda bastante, mas assim, mas também voltando para a realidade, a gente não faz calorimetria em todo mundo todo dia. Então, na prática, Celso, foi o que você falou, é adequar as mazelas. Então, se o paciente está com uma dieta, a gente tenta trabalhar dentro do guideline ali. Vai, se ele está numa fase mais inflamatória, de 15 a 20 quilocal, a gente vai, né, em 15 quilocalorias por quilo. A gente adequa a insulina, né? Então, a gente tem o protocolo de bomba de insulina contínua na UTI, né? Então, isso também facilita muito. A gente tem um protocolo muito bem desenhado. Se duas glicemias são acima de 180, a gente já liga insulina contínua endovenosa. Mas do ponto de vista nutricional, isso não acaba sendo um problema para a gente, porque a gente adequa pela calorimetria e isso acaba trazendo maior segurança, né, nos cálculos. A Cristine está te agradecendo, Celso. Ela disse que ela tem pacientes assim, que ela não consegue progredir por conta da glicemia refratária e obrigada pelo teu esclarecimento. Agora, uma reflexão é que a calorimetria, ela ainda não mede aquela nossa energia, produção de energia endógena, né, doutora Lilian? Então, a gente, às vezes, mesmo com a calorimetria, esbarra aí nessa questão. Claro que vai ser sempre melhor ter do que não ter, né? Mas a gente ainda carece dessa medida aí da nossa produção endógena de energia. É por isso que Não, a gente. claro, pode falar, Sandra. Não, eu ia dizer que a gente tinha conversado até no início com você mesmo, né, doutora Lilian? Que por isso que a calorimetria ela é recomendada a partir de uma determinada fase, né? Porque nessa fase aguda, tem estudos mostrando que o paciente pode produzir até 300 gramas de glicose endógena. Então, e isso é uma realidade, né? E a gente tem que tem que ter atenção. Isso vai variar de cada paciente. O que me preocupa hoje em dia é aquele que não produz e a gente acaba não, não ofertando por conta de não ter esse conhecimento, que certamente, né, eu sempre falo, nós temos as meta-análises, mas nós sempre temos os indivíduos que estão fora da curva ali, e a gente quer atender os indivíduos de forma individualizada, né? Então, por isso que tem que estar atento a todos os pacientes, né? O protocolo, como já foi dito aqui, é algo bastante importante para a gente ter o quê? Um norte, né? Para a gente não ficar perdido. É até ter como justificar nossos procedimentos. Mas é à beira do leito, observando todos esses itens que, né, que tem sido discutido aqui, é que a gente pode obter até um sucesso. Mas sempre pensando que pode ter um indivíduo fora da curva e que ele é tão importante contra aquele monte de indivíduos que acabam caindo na curva, né? Porque a gente quer atender todo mundo dentro de um ambiente de UTI. Ô, Sandri, só lembrar também, né, que a dieta não é a culpada, que nem na diarreia, né? Quando o paciente está hiperglicêmico, como a Clarissa falou, além da fase aguda, né, que é o período mais hiperglicêmico de produção endógena de glicose, lembrar também da corticoterapia, né? Às vezes o problema está ali na prescrição e não é a dieta, e o pessoal acha que é a dieta. Então, tem pacientes, às vezes, com doses, principalmente os pacientes respiratórios, que estão com aquele solumedrol, hidrocortisona. A Débora, né, que trabalha com oncológicos, né, Débora? Tem vários pacientes já com corticoterapia e que, às vezes, a dieta, coitada, né, não é a culpada ali, né?
É, eu acho que a gente tem que ter uma atenção, né? A gente pensar no paciente crítico, que tem uma liberação gigantesca de hormônios antirregulatórios, e a hiperglicemia ela é uma realidade, eu acho que para todo mundo que está aqui, né? Assim, cerca de quase 70% tem desglicemia ainda em pacientes não diabéticos. E aí, nessa resposta metabólica hormonal, né? Assim, eu, pelo menos enquanto enfermeira, que a gente fica beira-leito, a gente consegue acompanhar, né, esse paciente que está ali de fato com alterações de mobilização, né, de catabólicas ali naquele primeiro momento, glicogenólise, etc. Essa questão que você acabou de falar, que tô aqui pensando nela sem parar, assim, corticoides em doses full, que nossos pacientes usam, né? E monitorizar a consequência disso, né? São pacientes que têm alterações vasculares importantes, né? De angiogênese, de perca de massa, de aumento de ventilação mecânica, de tempo de ventilação mecânica, e com relação à modulação imunológica. Então, essa não é só um número, sabe? Eu acho que para os intensivistas que estão aqui, levar isso muito a sério, né? As desglicemias, elas aumentam a mortalidade, especialmente em pacientes ali que não eram previamente diabéticos e se tornaram ali extremamente desglicêmicos. E aí volta na fala da Clarice de novo, que os protocolos alinhados, né, com a participação da equipe multidisciplinar, que consiga corrigir de forma, né, precoce ali essas desglicemias, claro, respeitando de 140 a 180 de glicemia, avaliar quanto que o paciente está recebendo de volume, porque às vezes tem antibiótico com glicose, a noradrenalina está com glicose, a adubuta com glicose, aí tem a dieta, aí tem o cortisol, e a gente não faz essa análise ali apurada e quer mexer na coitada da dieta. Então, assim, essas análises ali também do contexto naquele que o paciente se encontra, elas também são fundamentais para que a gente garanta que de fato, os pacientes têm o alvo ali glicêmico, mas que também não tenham prejuízo em outras questões. Então, é uma análise feita beira-leito. Tudo que a gente está falando aqui, a gente volta para o beira-leito, de reavaliar o paciente, reavaliar a prescrição, reavaliar a clínica do paciente ali aguda para tentar ajustar, de fato, para o que ele precisa. E a infusão de insulina em bomba é um ótimo recurso que a gente consegue ali nesses pacientes hiperagudos ou agudos. É aquele estudo, né, que foi feito pelo Singer em 2011, depois eles repetiram o mesmo protocolo em Isso aí, tem. 2020, né, mostrando que aqueles pacientes, mesmo com a calorimetria indireta, né, inclusive os da calorimetria tiveram piores desfechos aí em tempo de ventilação, de infecção, porque acabaram fazendo overfeed, porque era acompanhada a calorimetria sem considerar, né, as calorias não nutricionais, né, o propofol, soro glicosado. Então, isso é fundamental, né? E eu acho que com o Covid a gente, muitas dessas, eu acho que para nós que atuamos em terapia nutricional, não sei qual a opinião de vocês, a Covid nos trouxe assim uma evidência maior, né, da importância da nutrição, e nunca se falou tanto, né, em síndrome da realimentação, em considerar as calorias não nutricionais. Então, eu acho que teve todo um lado ruim, né, do Covid, mas trouxe à tona toda essa importância, né, e mostrando também como que os pacientes saem da UTI por conta, né, dessa gravidade aí, dessa resposta inflamatória e todo esse curso E do a gente falou paciente aí sobre isso na hoje, né, UTI. Sandra? Sobre o Exatamente. depois também, né, das consequências da má nutrição, desses pacientes saírem sarcopênicos, com síndrome pós-cuidados intensivos, com fraqueza muscular adquirida. Então, assim, não é um cuidado só agudo, é um cuidado a posteriori que deve ter consequências 5 anos depois da alta da UTI. Então, é uma Teve preocupação um, que ela tem que ser eu acho importante. que para finalizar só tem uma questão aqui também que que que, a, que uma colega que eu não estou localizando agora aqui, porque entraram tantas questões que a gente não conseguiu responder todas, mas ela fala quando suspender do paciente paliativo. Quando suspender totalmente a dieta, eu estou tentando localizar aqui. Vê se acha aí, Pergunta. Clarice. Mas acho que é isso mesmo que ela perguntou. Já que a gente está falando em suspensão, também tem aquela final, né? Como lidar com isso? É isso Débora, que mesmo, trabalha com Sandra. banco. Débora, você quer responder essa parte do É, é, paliativo? é uma complexidade, né, Lívia? É, a pergunta é a seguinte, eu Então, achei aqui, eu gostaria de ver se tem alguma recomendação nos cuidados paliativos em relação à interrupção. Oi? paliativo, o Ah, tá. paliativo, né, os cuidados paliativos, a Clarice, a gente já discutiu essas questões aí anteriormente, ele fala sobre
avaliar qual que é o grau, né? É um paciente paliativo exclusivo? É um paciente paliativo parcial? Primeira análise você tem que ver. É um paciente que está com terminalidade, que está com disfunção de múltiplos órgãos, e naquele momento a dieta não vai ser benéfica, porque ele vai ter estase, distensão abdominal, né? Então, primeira coisa, qual que é, né, a descrição ou qual o momento do paliativo? Quando a gente pensa em paliativo, é um paciente com doença, né, é incurável, que vai percutir ali durante algum tempo e não tem um desfecho de sobrevida, mas tem paliativo de 10, de 20 anos, de uma semana, na primeira avaliação. Se esse paciente é um paliativo exclusivo, já demonstrando disfunção orgânica de múltiplos órgãos, né, ele não tem benefício nenhum para uma nutrição enteral, ele vai trazer prejuízo e desconforto para esse paciente. Agora, se é um paciente que ainda não é paliativo exclusivo, que ainda tem algumas metas com relação à gestação, de antibiótico terapia, né? Mas que eu sei que é uma doença crônica incurável, essa análise é feita com equipe multidisciplinar naquele contexto. Geralmente com o intensivista e com a equipe de paliativo, para testar e avaliar custo-benefício. Na maior parte das vezes, tem alguns pacientes paliativos ali, já em final de vida, a gente dá alimentação não para nutrição calórica ou proteica, mas para conforto, tá com vontade de comer, sei lá, tomar uma Coca-Cola com bolo. Eu É já o dei comfort food, né? picolé, eu sou a pessoa que quebra regras da CTI com relação a essas questões de alimentação. Então, assim, essa análise, ela não é uma análise pronta. O guideline, né, que a gente usa aqui no Brasil, que é a Braspen, ela é clara com relação a isso. Ela fala para a discussão ser individual, beira-leito, e que não tem benefícios naqueles pacientes paliativos exclusivos. E aí, essa avaliação vai ser feita pela equipe. Não sei Só se para vocês E querem também acrescentar. os familiares também, né, colaboram bastante. Acho que é importante, né, a participação Tem da família familiar que também. fica angustiado porque não entende, porque às vezes, assim, não é um antibiótico de última geração, um exame mais, né, caro do ponto de vista tecnológico, que vai ser um valor, mas às vezes o valor para o familiar é ver que ele não está sentindo dor, que ele tá, a higiene está bem posta, que ele está comendo. Então, a ansiedade, quando o familiar ele não compreende, a ansiedade está aquilo ali. Mas uma vez que o familiar é envolvido, né, que entende que muitas vezes, com relação à inibição de dor, a dieta às vezes é maléfica para alguns casos específicos e analisados, eles compreendem, abraçam e entendem. Então, assim, o cuidado centrado no paciente é um desafio para todos nós que estamos aqui nessa discussão, né? É centrado no paciente de fato, qual a necessidade individual daquele paciente, daquela família, diante daquele quadro específico. E aí essa análise é feita de forma individual, de caso para caso. Você quer Eu acho legal, complementar, né? só para finalizar, a gente colocar para quem é o candidato à medida de conforto, né? À alimentação de conforto. Você tem que ter nível de consciência para se beneficiar dessa alimentação de Exatamente. conforto. Então, esse é um ponto importante. Eu achei essa pergunta muito complexa. Talvez a gente não consiga, pede um outro webinar para a gente discutir Não essa. respondeu É, ela aqui. Mas é eu isso que penso eu assim, ia falar. para a gente falar de cuidado paliativo, é bom a gente trabalhar os três conceitos, né? E talvez fique essa tarefa para casa até para quem tem interesse no tema. O que é restrição terapêutica, o que é cuidado paliativo, o que é cuidado de fim de vida, né? Porque são coisas diferentes, elas podem ir entrando umas nas outras. A paliação, ela vai acontecer quando não existe mais perspectiva de cura, mas muitas vezes o binômio entre paliativar e entrar em cuidado de fim de vida tem um percurso aí de vai e Anos, vem. né? Pode ser anos. Exatamente. Hoje a gente tem quimioterapia paliativa, então eu reconheço que não existe recurso para a cura, mas eu consigo manter ali uma sobrevida e, entre aspas, uma qualidade de vida por um tempo muito longo. Então, discutir dentro de todos esses conceitos, quando parar, se diminuir, se continuar, se é para conforto, se é para nutrição, é bem complexo e pede realmente uma avaliação individual. Uma palavrinha rapidinha de cada um. Celso, para despedida. Gratidão. Clarissa, eu estou na ordem que está aqui na minha tela. Clarissa. Sempre mute. Ayumi. Treinamento. Débora. Ai, poder da equipe. Não tem. O Ellen. Uma palavra só, Sandra.
Primeiro, obrigada pelo convite. Acho que esse tema foi muito feliz, né? A escolha de falar sobre dilemas aqui, porque a gente tem muitos dilemas e as perguntas mostram que tem muito ainda que trabalhar aqui nos próximos webinars, né? Então, é isso. Luciana, Protocolo. Lilian, Educação continuada. Patrícia. A união faz a força. Então, eu termino agradecendo. Foi aí 1h30, né? Muito produtiva. A experiência de todos, todos muito enganjados aí na assistência dos nossos pacientes críticos. O que a gente quer Sandra, é que eles saiam de alta, né? Com qualidade de vida, com recuperação isso. o mais rápido possível. Antigamente a gente pensava só nessa fase aguda do doente, né? Que realmente é a fase mais angustiante para nós, profissionais também, né? Para que o paciente tenha uma perda menor possível, que ele consiga, né, ter um estado nutricional melhor, que ele vá para a sua pós-UTI de forma mais adequada e que no pós-UTI os profissionais acolham e dê sequência àquilo que muitas vezes não foi possível pela própria condição clínica do paciente de realizar no ambiente de UTI. Então, agradeço a todos, agradeço a Sandra, equipe. eu queria só Oi. parabenizar os nossos participantes aqui, porque o nosso chat foi um sucesso. Muitas perguntas, perguntas maravilhosas. Não deu tempo de responder tudo, mas agradecer muito pela participação intensa de vocês. E faço minhas palavras da Clarissa, agradeço a equipe que está por trás aí nos auxiliando, a Gi, que está aí até agora, o Lucas, muito obrigada a todos, a diretoria da AMIB pelo apoio, né, todos os colegas aqui que foram brilhantes, e fico muito feliz e com certeza foi um sucesso, e vamos ter outras aí no futuro para poder responder todas as questões que neste momento pelo pouco tempo não foi possível. Obrigada a todos que estão aí ainda online nos assistindo, pelo prestígio de estarem aqui conosco nessa noite. Um beijo a todos e até a próxima. Beijo, obrigada, gente. Pessoal, tchau.